Seja muito bem-vindo ao CultCast, o podcast da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo aqui na 14ª Feira do Livro de Cravinhos. Hoje eu converso com uma voz lindíssima aqui de Cravinhos, conhecidíssima, querida, uma voz querida, uma pessoa muito querida, que é o nosso amigo Dudu Carvalho. Bom dia. Bom dia. Ô, Muito, Andresa, bom dia. muito obrigada por ter aceitado vir fazer essa entrevista conosco. Cara, eu tô que eu não estou me cabendo. Primeiro por estar sendo entrevistado por você, uma pessoa que eu admiro demais, e depois por fazer parte, né, dessa história maravilhosa que é a Feira do Livro na nossa cidade. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, viu? Vamos começar. Você é uma pessoa com uma carreira vasta, né? Uma carreira longa de radialista, de locutor. Vamos começar falando sobre como é que você chegou a ser locutor. O que você passou até chegar a ser locutor? Um pouquinho da sua trajetória. Bacana demais, viu, Andresa? Você sabe que a locução, a comunicação, acho que veio do ventre da minha mãe. Quando fui gerado pelo meu pai, pela minha mãe, a bênção de Deus, acredito eu que eu já vim com a comunicação nas veias. Quando eu nasci, fui ficando maiorzinho, com meus 3, 4, 5 aninhos, eu pegava a escova de cabelo que a minha mãe penteava o cabelo e fazia de microfone. E ali eu imitava os locutores esportivos, que narravam o futebol AM da época, né? E aprendi que, se eu tampasse o fundinho das fitas cassetes, eu conseguia gravar minha voz. E as fitas do meu pai, Tião Carreiro, Julio Iglesias, Amado Batista, eu tampava o fundo daquilo, meu pai estava ouvindo as músicas dele nos finais de semana, a voz do menino entrava. E para ele era uma alegria. Ele guardava todas as fitas que eu estragava para mostrar para meus tios, para meus avós, para a família, né? Então, quer dizer, já vinha nessa vertente da Desde comunicação, criança. desde criancinha. E foi começou desse pezinho aí, de fazer o microfone da mãe, da escova da Da mãe de escova. microfone, de usar as fitas cassetes do pai para poder gravar e ouvir a minha voz. Então, eu acredito que essa vertente da comunicação já existia junto comigo. Que legal. E aí, quando que você começou profissionalmente a trabalhar com locução? Eu sou natural de Ribeirão Preto. Sou nascido em Ribeirão Preto, vivi em Ribeirão Preto até os meus 15 anos. Perdi meu pai num acidente de caminhão. Meu pai faleceu muito novo, com 33 anos. E um ano quase depois do falecimento do meu pai, nós viemos para Cravinhos. Chegando em Cravinhos, a minha mãe veio primeiro. Eu não aceitei vir embora. Tinha meus amigos da escola, amigos da rua, né? E eu não aceitei. Ainda fiquei um ano em Ribeirão. E aí não estava dando mais para ficar lá, eu vim para cá. Quando eu cheguei aqui, fui me habituando com a cidade, fui conhecendo as pessoas, tal, e logo conheci a minha namorada, que hoje é minha esposa. Nós estamos 33, 34 anos juntos. Nossa, parabéns. De época de escola. Manda um beijão pra ela lá que Ô, ela deve estar. nega! A nega, tá vendo a gente lá. Ela tá te ouvindo, com certeza. E a gente estudamos no Itapuã, estudamos no Souza Campos e tal. A coisa foi acontecendo, né? Fazer um resumo rápido. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Paranazinho. Um dia em casa, ouvindo a rádio Cravinhos FM do nosso estimado Luiz Ângelo, falou que precisava de um locutor. Mas eu não tinha experiência na área. Aí fui lá falar com o Paranazinho. E aí comecei, ainda muito menino, a fazer alguns freelances lá na rádio Cravinhos FM. Olha, a Rádio Cravinhos FM formando grandes Foi onde, nomes. foi onde tudo começou, né? Como mexer com rádio mesmo. Aí o pessoal comenta, né? A gente que trabalha com o meio da comunicação, quando você põe o pé a primeira vez no estúdio e fala no microfone, é pro resto da É vida. paixão, É né? paixão. E aquilo aconteceu comigo. Eu gostei demais daquela experiência. E aí foi onde tudo começou, através da Cravinhos FM aqui em Cravinhos. Atualmente você trabalha na 106. Hoje eu estou na 106. Passei por 3 rádios comunitárias na nossa cidade. Comecei na Cravinhos FM, passei pela Tribuna FM do nosso saudoso Francisco Cavalcante, Sim. meu padrinho de casamento, a Leninha, né, a esposa dele, meus padrinhos de casamento, e depois eu passei também pela rádio da Atividade FM, do seu Mário Cacharia. Sim. E a experiência foi maravilhosa, uma grande escola, né? São formadores mesmo, a rádio comunitária. E aí, depois de tudo isso, eu fui descoberto, pessoal da Fazenda Santa Maria, me levaram para um almoço lá e me apresentaram o Silas Andrade. Aí o Silas Andrade me descobriu. O Silas Andrade me pôs numa programação dele na Conquista FM, que chamava Roda de Viola. E a duplas, no meio da semana lá,
fazia apresentações, o Silas era o apresentador oficial, eu era o locutor de rodeio. E eu entrava com os versos de rodeio no meio das canções da rapaziada que lá ia cantar. Aí a coisa começou a tomar um outro rumo, Uma grande proporção. exatamente. Que aí eu já fui descoberto pelo Clube da Viola, fui descoberto pelo Viola e Companhia, e comecei a viajar com o pessoal das duplas do Clube da Viola, com o pessoal das duplas do Viola e Companhia, para fazer apresentações regionais. Eu ia falar isso. Você chegou a narrar rodeio? Sim, sim. O rodeio começou aqui em Cravinhos, bem lá atrás também, logo após o rádio. Quem me deu a oportunidade no rodeio em Cravinhos foi o Ricardo Pagano, juntamente com o Bordonal. Bordonal, eu trabalhei com ele, adquirindo experiência, fazendo trio elétrico ao vivo. Saí aí com 4, 5, 6 horas de trio elétrico ao vivo no microfone, no gogó, com uma garrafinha d'água. Tudo era vontade de poder acontecer na comunicação, acontecer no rodeio. E foi uma grande escola também, era sofrido, mas foi uma grande escola. O Zé Mário Bordonal. No improviso. No improviso, no improviso. Põe um chapéuzinho na cabeça, uma calça, uma bota furada na sola E ia. e ia. Na fé e na coragem, na alegria, era prazer daquilo, né? E aí, passou esse ano do rodeio do Bordonal, não conseguimos encaixar. Tinha a produção do rodeio e tal, não consegui fazer arena. No ano vindouro, o Ricardo Pagano fez a festa e me colocou, junto com o Kleber Souza, que é o meu padrinho, como locutor de rodeio. A gente costuma dizer que nem é um pedigree, o DNA, né? É os cria. O Kleber Souza é cria do nosso saudoso Barra Mansa e eu sou cria de Kleber Souza. E aí a gente começou a Já trilhar. viajou muito? Bastante, bastante. O interior paulista aqui a gente fez muita coisa. Qual foi a cidade que mais te deixou impressionado, que você gostou muito de fazer? Barretos, 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 Barretos. Barretão, né? Barretos eu participei do Qualifying. É uma peneira, como se fosse uma peneira de jogadores. É uma peneira com locutores, com peões, com a boiada, juízes de rodeio. É o Qualifying chama, né? Tipo uma peneira de jogador de futebol. E eu participei. São 3 dias, fui passando as etapas para concluir e conseguir classificar, para poder participar do rodeio profissional. Eu fiz uma inversão, muito emocionado. Eu inverti o nome da cidade com o nome de um boi. Tipo, cidade era São Sebastião, o boi era São Cristóvão. Eu inverti, fui penalizado, aí eu fui desclassificado. Mas valeu demais a experiência na época. Mas foi mais de uma vez em Barretos. Barretos é referência. Sim, fui nessa ocasião para locução, depois fui a passeio. Tive a oportunidade de passar a mão na face do bandido, que o bandido era o bandido quando ele estava preparado para fazer o trabalho, né? O boi bandido. Boi bandido. O boi bandido, é. Que legal. Muito bacana. E fala uma coisa para mim, a sua voz é uma das vozes mais lindas, né? Obrigado, Andrés. Soa gostoso de ouvir. Obrigado. Você tem algum ritual para preservar? Faz alguma coisa? Porque eu lembro que eu assisti uma entrevista do Chitãozinho Chororó, ele disse que tomava um leitinho quente com canela. Você faz alguma coisa para preservar sua voz? Você sabe que eu vou te ser sincero, tem uns exercícios, claro, mas muito raro, viu? É nato, né? Deus abençoa a gente, graças a Deus, com essa voz aí. Não é fácil trabalhar com a voz, mudanças de tempo, ó, alergia, rinites e tal e coisas, mas é nato, é natural. Não tem nenhum ritual? Não, dificilmente, assim. Legal. E fala uma coisa para mim, o que você achou? Eu sei que você apresentou a escolha da rainha do rodeio. Como foi para você ir para palco? Palco. Comecei no rádio, né? O rádio, ali fechadinho, o microfone na frente. Depois aconteceu de apresentar os palcos. Primeira vez no palco, Andresa, vou te falar para você, não foi fácil. A gente treme, o frio na barriga vem até hoje. Parece que não, já são anos de trabalhos, mas quando você vai fazer um trabalho diferenciado, dependendo qual for o trabalho, a insegurança, o friozinho na barriga. Quando isso parar de existir, perdeu a graça de executar o trabalho, né? Mas foi bacana, né? Demais, demais. E aí foi quando eu comecei a ir para os palcos. Como eu te disse, o Chico foi nosso padrinho de casamento, ele me direcionou na Rádio Tribuna FM. Lá atrás era o Chico, oficial das apresentações da Escolha da Rainha da Festa do Peão de Cravinhos, e eu participei em algumas ocasiões com ele. Aí, infelizmente, nós perdemos o nosso Chico. Infelizmente. Né? E a turma chamou eu para que eu fizesse essa parte aí.
Foi uma alegria muito muito grande. E Eu assim tem sido todos os anos, Tem né. sido todos os anos. É. Eu vi você também, num trabalho único, que foi o trabalho na pandemia. Sim, No início da administração do Itamar, ele fez uma live sim, com todos os foi lindo, locutores, foi os músicos de Cravinhos, e você foi um deles. sim, Já tinha entrado ao vivo, televisão ao vivo, sim, feito televisão? sim. Então, é muito bacana, né, o lance da comunicação, ele vai te agregando e vai te jogando e vai quando você vê, você tá naquele bolo, as coisas acontecendo. E eu já tinha feito TV, a gente teve um quadro, eu tinha um quadro de culinária sertaneja. E aí tinha um mascotinho como se fosse o Louro José, era um Preazinho. E o patrocinador do quadro era o Pão de Alho Preá, grande Randall, um grande amigo nosso até hoje. E aí o Preazinho e eu fazia as comidas, né? O pessoal mandava as receitas para nós. Eu malemar gosto de mexer um alho com uma gordurinha. E aí eu fazia essas comidas aí. E eu tinha esse quadro, chamava Batidão Sertanejo, a programação, Na TV? TV Clube Band, é. O Herbert era o diretor do programa, né, o dono Sim. do programa, e me chamou para poder fazer esse quadro junto com ele. Então já tinha Já tinha, então, tido a experiência de passar pela TV. foi muito legal. Eu gostei muito Foi, de trabalhar nessa foi live. show, foi show. Você já, em algum momento da sua carreira, pensou em desistir? Ah, Falar, isso aqui tá muito difícil para mim, porque a gente sabe que a vida de artista é um pouco difícil. difícil, difícil. Não, sim, teve uma ocasião, Andresa, muito bacana você ter feito essa pergunta. É, shows eu tinha numa época de quinta a domingo. Aí teve uma época que eu não sei por cargas d'água, esses shows foram minando, foram diminuindo, diminuindo, diminuindo. Eu, para agregar ao pagamento, né, para manter a casa, comer, as dívidas, eu montei um carro de som. Aí, uma brasilinha, tenho ela até hoje, está num amigo em Ribeirão Preto, a gente tenta, não está sobrando tempo para reformá-la, mas está lá. E com essa brasilinha eu agregava o financeiro, né? E os eventos foram terminando. De repente, minha brasileira também deu pau. E não conseguia rádio para trabalhar, não conseguia shows, eu não conseguia. A comunicação foi ficando meio que difícil. Eu cheguei na minha esposa e falei, nega, chega, não dá mais. Eu usava esse ditado: vou pegar minha marmita aqui debaixo da pia, vamos pôr uma comida aqui, eu vou entrar numa empresa, vou fichar numa empresa aí e vamos selar esse lance da comunicação. Minha esposa, não, vamos tentar mais, você, né, é bom, você faz um trabalho legal. Falei, nega, e nisso ela entrou na Costal na época, foi na onde que a gente conseguiu dar uma equilibrada no financeiro. Quando eu menos esperava, apareceu. Estou fazendo um resumo muito rápido, viu, Andressa? Mas quando eu menos esperava, veio o convite para 106 FM. Você vê que coisa? É. Do lado de um grande homem é sempre uma grande mulher, né? Tem que tirar o chapéu. A nega foi muito fundamental nessa época, porque eu já tinha perdido as forças. E ela não. E ela querendo apostar, acreditando que poderia acontecer de alguma forma. E graças a Deus Há aconteceu, né? quanto tempo você está na 106? A 106 hoje vai para 14. 14 13, anos? 14 anos, é. Qual é o horário do seu programa lá? Das 14 às 18, meu horário fixo, né? Mas aí tem às vezes férias, né? A gente tem que fazer algumas mudanças. Eu faço das 4 às 9 da noite. Mas hoje eu tô das 14 às 18 horas, de segunda a sábado lá. Então, você que quiser ouvir o Dudu, 14 às 18, de segunda a sábado, lá na 106. Só sertaneja? Só sertanejão, do modão ao sertanejo atual. Legal. Fala uma coisa pra mim. Publicidade, você faz bastante? Põe sua voz em publicidade? Mais uma pergunta que leva para a comunicação. Sem querer, começa a acontecer também. Sou muito convidado, mas o pessoal chama. Quanto que faz, Dudu? Quanto que fica? Principalmente a gente estava conversando em off, vamos entrar nesse assunto já já, principalmente agora com essa era digital, né? Então a gente tem feito muito trabalho aí com a publicidade também. O que você achou da Feira do Livro esse ano retratar a história do rádio para essa meninada aí que talvez nem conheça muito rádio? Exatamente, exatamente. É tudo muito novo, né? Tudo que vem acontecendo, e a meninada de hoje vem o quê? Conhecendo essa modernidade, não conhece muito lá do rádio, lá de quando começou e tudo mais. Incrível essa ideia, né? Porque o rádio é rádio, desde o início até hoje, com tudo que está acontecendo com a era digital, com a era da internet, veio para somar e agregar. Eu tiro o chapéu mesmo para essa apresentação, para toda essa rapaziada nova da nossa cidade, a região, com certeza faz esse mesmo trabalho aí para mostrar o rádio
para essa população aí. Quando surgiu a televisão, balançou o rádio, É, mas não acabou o não rádio. acabou, agregou. Agregou. É, Aí a internet, podcast, a evolução do rádio, a gente fala, agora acaba o rádio. é, Não acabou. não acabou. As plataformas digitais com as músicas, por mais que você vá lá, faça sua playlist e tudo mais, mas se não tiver no rádio, porque você ouve no rádio para procurar lá nas plataformas digitais lá, né? Hoje Me- nós temos o YouTube que toca bacana, o YouTube Music. Me fugiu a memória agora que a gente usa muito. O Spotify, Spotify, obrigado. O Spotify, produção ajuda. obrigado, produção. Spotify, né? Você ouve no rádio e vai procurar lá. É muito bacana, agrega. Fala uma coisa pra mim, durante a sua trajetória você já teve contato com bastante artista? Conta pra gente. Nossa, que delícia. Muitos, 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 muitos. Tive o prazer de conhecer Daniel, Chitãozinho Chororó, Sérgio Reis, Eduardo Costa. Essa galera aí do sertanejo, a grande maioria, dividi camarim como esse estúdio aqui, assim. Conta Muito pra legal. gente, já teve um que foi meio chatão com você? Ah, tem, né? Infelizmente tem. E você Tem. se decepciona, né? Não vou citar nomes, claro, mas infelizmente tem. E eu fico a pensar, passou por todo um começo, tá certo, tem dia que o cara não tá legal, né? É Mas ser humano, né? mas a partir do momento que você estiver ali no seu trabalho, executando uma coisa que você buscou tanto, já que você tá ali, por mais difícil que seja, seja maleável, né? E aí fica aquela impressão chata e diferente do artista, como aconteceu comigo. Eu tive algumas decepções de pessoas que eu achava que não seria aquilo. É. A gente se decepciona com alguns ídolos. Exato. Fala uma coisa pra mim, qual é o programa de rádio que você mais gosta? É claro que o seu, né? Com que tem toda uma produção e tem você, mas qual é o programa de rádio que te marcou mais, assim? Que foi a sua inspiração? Silas Andrade. Silas Silas Andrade. Andrade. Serenata de Amor. O Silas fazia uma programação das 10 às 2 da manhã, na Conquista. E era um estouro de audiência. Tinha meus 18, 19 anos nessa época, e eu ouvia muito o Silas, né? Tem o Léo Oliveira, que aquilo era moleque para ir para a escola, programa Que Saudades de Você, né? Coraúce Neto, Tiririca Não É Capoeira. A gente ouvia muito rádio AM na época. Mas o Silas foi um cara assim que me inspirou muito. Que bom. Escuta, fala, me conta uma coisa. Se manter na profissão, qual é a maior dificuldade que você enfrentou? Até agora, você fala, pô, isso aqui me embarreirou. É complicado. Você se manter na profissão é difícil porque valores, né? Às vezes você começa um segmento de trabalho e você monta todo o seu esquema, toda a sua produção e vai para sair para vender. Vamos supor, uma locução de rodeio, vai o locutor, vai o sonoplasta, vai o assessor de pista, você tem sua equipe. Então você monta tudo um projeto financeiro para aquilo e vai vender na região, nas prefeituras, nos rodeios, para os contratantes. Aí chega um companheiro de trabalho colocando o preço 3 ou 2 vezes abaixo daquilo, e aí Você vai. sabe que o Biro reclamou da mesma coisa. Ele É, fala, a concorrência é muito. é, Porque qual é o preço, né? Qual é o preço da sua é, voz? Qual é o preço da minha voz? você Cada um, entendeu. né? Essa parte aí dá uma. É difícil. É, Olha só, para encerrar nossa entrevista, que a produção já me sinalizou que o nosso tempo está acabando, eu quero fazer um ping-pong com você. Vamos boa, lá? bora. Uma cidade. Cravinhos. Claro. Uma música que te marcou demais. Uma música que me marcou demais. Ando devagar, porque já tive pressa e leve este A Miss sorriso. Sater. Porque já Isso. chorei demais. Um livro, indique um livro. Era uma vez. Um filme. 8 segundos. Um programa de rádio ou TV. Silas Andrade, Serenata de Amor. E uma frase que te marcou demais. Deus é bom o tempo todo. O Olha, tempo todo Deus é bom. Deus é bom. Muito obrigada, Dudu Obrigado Carvalho, pela você, sua Andresa. entrevista. Ei, coisa Fiquei boa. muito Eu também. feliz. Obrigado à produção, a galera toda. A gente tem um conhecimento com essa turma aí. Muito obrigada mesmo. Olha, tô todo arrepiado. Feliz demais de estar aqui. Obrigado, meninos. Salva de palmas para vocês aí. Estamos encerrando o nosso CultCast, o podcast da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo na Feira do Livro. Até o próximo vídeo. Acompanhe a gente, tem entrevista o dia todo. Uhul!